Olá, mais um vídeo aqui do canal Petrofoc. Meu nome é Henry Fiorenza, né? E hoje, Dia dos Pais, né? Eu queria fazer um vídeo especial aí, em homenagem a todos os pais que são inscritos no canal, ou mesmo se não são inscritos, mas que nos prestigiam com a sua audiência, né? Ou mesmo aqueles que estejam assistindo pela primeira vez. Então, vai a nossa homenagem aí. Eu fiz um texto um pouco longo hoje, então peço paciência de vocês, mas eu vou ler aqui também porque vocês vão entender o porquê, tá? Hoje, Dia dos Pais, eu queria fazer uma homenagem a todos os pais, contando uma história do meu pai, né? Aproveitando a oportunidade para fazer uma homenagem a ele, né? Como vocês que acompanham o canal sabem, eu estou embarcado desde domingo, semana passada, né? E um embarque que era para ser bem rápido, de 3 a 4 dias, né? Mas que, como as coisas nem sempre ocorrem como a gente espera, né? Acabou se postergando, prorrogando, né? E hoje eu ainda estou aqui a bordo, né, da plataforma, né? Não vai ser um vídeo fácil para mim, né, devido ao contexto que vocês vão entender, já falei, e por isso peço que vocês assistam, tenham paciência e peço que vocês assistam até o final. Peço desculpas por estar lendo, pois é a única forma que da história não ficar muito longa, né? Eu teria mais dificuldade assim, de limitar a 15 minutos, por exemplo, de vídeo, né? Esse é o primeiro Dia dos Pais que eu passo longe da minha filha de 7 anos, né? E é também o primeiro Dia dos Pais que meu pai passa longe do seu filho caçula, meu querido irmão Thiago. Bom, muita gente mandando mensagens, né, falando de como terão suas vidas mudadas com a entrada para a Petrobras, né? E eu busquei na minha memória, né, alguns fatos, né, que eu mesmo tenho testemunhado, né, de mudanças de vida, né, na minha vida, né, e assim como a gente já sabe que impactou a vida de alguns colegas, né, alguns que são hoje nossos colegas, mas que foram nossos alunos, né, enfim, né, então, né, fora o que aconteceu comigo, né, quando eu decidi fazer o concurso da Petrobras, né, isso aí definitivamente mudou minha vida. Eu mudei do Rio Grande do Sul, eu já não morava no Rio Grande do Sul, mas talvez tivesse voltado muito antes, né, eu acabei seguindo minha carreira no Rio de Janeiro e agora no Espírito Santo, né. O fato de eu ter começado a lecionar também, que era uma vocação que eu tinha, que eu sempre quis fazer, que eu sempre gostei de fazer, e eu pude botar em prática, dei aula durante bastante tempo, né. Fazer o curso de doutorado também, que era outra coisa que eu queria fazer, entre outras decisões que mudaram o rumo da minha vida, né? Uma história que eu não podia... E dessas histórias, talvez, né, aí não que aconteceu comigo, mas que eu participei de alguma forma, né? Que eu não poderia deixar de contar, essa história que eu vou falar, que foi protagonizada pelo meu pai. O nome dele, meu pai é José Antocheves, né, mais conhecido como Antocheves, né? E ele também trabalhou na Petrobras. No ano que eu nasci, ele estava entrando na Petrobras, né? Hoje ele está aposentado, mas continua trabalhando. Hoje ele trabalha com informática, ele faz atendimentos, manutenção em computador, instalação de programas e formatações, etc., né? Solução de problemas com vírus e tal. Inclusive atende a domicílio, né? Então, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, se vocês são da região metropolitana de Porto Alegre, né, e estiverem precisando, deixa eu fazer a divulgação aqui do trabalho dele, né? O contato dele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, né? Bom, antes de trabalhar com informática, ele trabalhou na Copesul, onde ele veio se aposentar, né? Quando da sua privatização, ou seja, quando a Copesul foi privatizada, ele acabou se aposentando, aproveitou uma oportunidade, uma proposta, PDV que fizeram, e ele saiu. Mas a história que eu quero contar é outra, e se refere justamente ao período final da trajetória dele na área de petróleo e petroquímica, né? Quando ele ainda trabalhava na Copesul. Copesul, né, que era a atual Braskem, né, é a Companhia Petroquímica do Sul, né, que fazia uma empresa de segunda geração, que chama, né, que pegava a nafta petroquímica e transforma em algumas matérias-primas para a fabricação de outros componentes, polímeros, etc., né? Bom, depois eu vou falar isso no curso que eu vou oferecer sobre fundamentos da indústria do petróleo, né? Eu vou falar bastante sobre produtos, sobre refino, sobre aplicações para derivados do petróleo, etc. Aplicações essas que às vezes não são tão claras para nós, né? Bom, enfim, na época, né, que ele estava se aposentando, o presidente do Brasil era o Collor, Fernando Collor de Mello, né? E a Copesul, como outras estatais, estava sendo colocada à venda, né? Esse não é um vídeo de cunho político, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Eu não faço nenhuma apologia a uma ideologia, a um partido, a um político, né? E nem nenhum juízo de valor,
tá? Ou seja, seja você favorável ou contrário a privatizações, né, vão entender o que eu estou falando, né, e tomar conhecimento, né, do que aconteceu e de que maneira isso que eu estou falando mudou a vida de muita gente. Embora muitos nem se lembrem disso. Eu estou falando me refiro aos próprios beneficiados, tá, pessoal? Eu também me inspirei um pouco nisso aqui, no que eu estou querendo fazer, que eu busco, como eu falei no começo do vídeo, eu tenho visto muitas manifestações, gostei muito das aulas, ajudou bastante, me deu tranquilidade, ou então, olha, eu fiz a prova, nem sabia desse texto do canal, mas depois eu assisti, achei interessante, gostei, não passei, mas quero ver se eu sigo algumas recomendações e tal, vi que é interessante. Então a gente percebe que a gente consegue ajudar as pessoas a mudar de vida, e isso aí tem um valor bastante grande para mim, tá, pessoal? Então fiquem, né, sabendo, né, que isso é importante. Por isso não deixem de reconhecer o nosso esforço, né, se inscrevendo no canal e tal, aquelas coisas que vocês já sabem, né? Bom, então, portanto, entendam, né, que essa história que eu vou falar de privatização foi uma tentativa de pegar limões e fazer uma limonada, pelo menos do ponto de vista dos funcionários, né, que eram funcionários de uma empresa estatal, que a partir de certo momento ia deixar de ser estatal, então iam estar submetidos a outro tipo de tratamento. Como funcionário estatal, a gente não tem estabilidade. Estabilidade é de funcionário público. A gente não é funcionário público, a gente é funcionário de uma empresa de economia mista, ou eventualmente, mesmo concursado, a gente pode, pelo menos, as pessoas que trabalham na Petrobras podem ser demitidas, né, por justa causa ou não, né, apesar de que a Petrobras não tem o hábito, né, ou nunca, né, não tem histórico de mandar pessoas embora sem justa causa, né? Então, isso é uma coisa valorizada por nossos funcionários, né? Então, por isso que vocês vão ver muitos funcionários que são contrários, né? Mas isso aí é um dos motivos. Tem N motivos para ser contrário ou a favor da privatização, eu não vou discutir isso aqui. Só vou falar de fatos, ok? Bom, com o programa de privatização e sabendo da falta de popularidade dessas iniciativas, principalmente entre funcionários, que são os principais afetados no processo de privatização, o governo criou incentivos para que os funcionários pudessem aceitar de forma mais indolor esse processo. Ou seja, planos de demissão voluntária, né, entre outros, né? Além desses planos de demissão voluntária, né, onde a empresa investe no desligamento voluntário de pessoas, ou seja, tu ganha os mesmos direitos que teria se fosse demitido, só que para se demitir, por exemplo, né? Isso aí gera benefícios ou menos prejuízos, vamos dizer assim, para ambas as partes a médio e longo prazo. Então, né, isso aí pode ser bom para quem sai, pode ser bom para a empresa também, que fica mais enxuta e tal, né? E se estrutura melhor, e reestrutura, às vezes ela pode mudar um pouco a filosofia de administrativa dela e tal, então às vezes mudando um pouco a estrutura, tu economiza algumas funções, né? Não tô defendendo isso, tá, pessoal? Nem dizendo que é bom nem ruim, né? Como já falei. Né? Mas, né, também além da demissão voluntária, também se oferecia ações das empresas, né, de forma que o funcionário pudesse se tornar acionista daquela empresa, né, que ele ajudou a construir, né, que o seu esforço resultava no crescimento da empresa, né. Tudo parecia muito bom, e de fato é muito bom, né. Mas em tudo a gente pode ver riscos, né, e que bom que a gente vê risco nas coisas, porque essa percepção de risco nos salva nossas vidas muitas vezes, né? O medo às vezes é bom, porque se a gente não tiver medo de nada, a gente corre sérios riscos de ser atropelado, de sofrer acidentes, né? Porque a gente esquece algumas barreiras que nos promovem segurança, né? Enfim, né? E daí? Qual era a proposta que se punha na mesa na época? Uma parte das ações da empresa seria colocada ao alcance dos funcionários, né? Que poderiam comprar por valores subsidiados, ou seja, com desconto. Né? Eu não lembro os valores exatos, tá, pessoal? Porque faz muito tempo, isso aí faz em torno de 30 anos, né? Mas vamos supor que o número de ações que poderia ser comprada pelos funcionários equivalessem a 10% do total de ações. Para fazer conta redonda, né? Uma empresa com pouco mais de 1.000 funcionários, né? Com um valor de mercado de aproximadamente 10 bilhões de reais, 10% disso representam 10% de 10 bilhões de reais, 1 bilhão de reais, para serem divididos, rateados entre 1.000 funcionários, para fazer conta redonda, tá? Era pouco mais de 1.000 funcionários. Né? Isso aí equivale a 1 milhão de reais por funcionário, né? Para cada um.
Com subsídio, digamos, de 30%, que eu não lembro se era exatamente, acho que era perto disso, né? Mas vamos dizer que seja 30%, essas cotas, né, que cada um teria direito, né, poderia ser comprada pela bagatela, né, de 700 mil reais. Pô, um negocinho de ocasião, né? Imagina um carro de 1 milhão que alguém chega para ti, olha, tô me desfazendo, tô precisando de dinheiro, eu vendo por 700 mil. Ah, que baita negócio, sempre sonhei com esse carro, né? Só que, pô, cadê os 700 mil para comprar? Né? Então eu ia ficar querendo, né? Eu não ia conseguir comprar, né? Afinal de contas, quem é que dispõe dessa quantia? Talvez algum dos 1.400 funcionários, eu falei 1.000 aqui para arredondar, mas eram 1.400 e poucos funcionários. Quem daqueles 1.400 e poucos tinha, na época, e não era reais na época ainda era cruzeiro, né? Então ainda já tinha, a moeda já tinha trocado de nome e tal, e tinha voltado a ser cruzeiro, né? E o pessoal mais novo às vezes nem pegou essa época, né? Mas para a gente poder comparar, né? Não vou falar de uma grandeza que é estranha assim, né? Que você não consegue correlacionar com o dia de hoje, era mais ou menos isso. As ordens de grandeza era essa, né? Era uma coisa que dava para comprar um apartamento de luxo, por exemplo. Um apartamento de 1 milhão é um apartamento de luxo, né? Claro, tem apartamentos de luxo que são muito mais caros, mas 1 milhão é um bom valor, vamos dizer assim, né? Para a maioria das pessoas, né? Então, não que algumas pessoas não tivessem condições de comprar, como de fato tinham, mas tipo assim, quantos desses 1.400? 10, 15? Muito pouca gente, com certeza, né? Então, né? E daí? E aí surgiram bancos camaradas, né, que propunham o seguinte negócio: financiar a compra das ações emprestando dinheiro e cobrando juros. Afinal, é o negócio dos bancos. E eu não estou aqui criticando o banco, pessoal. Eu comprei meu apartamento financiado por um banco. O apartamento que eu moro hoje foi financiado por banco. Se não fosse assim, eu ia morar de aluguel até hoje, eu ia continuar juntando dinheiro, não ia ter condições de ter comprado, não sei se o dinheiro que eu ia ter juntado ia dar conta de suprir a valorização do próprio apartamento. Talvez o dinheiro que eu tinha hoje não ter, que eu usei para pagar meu apartamento, eu não conseguiria comprar hoje à vista um apartamento, por exemplo. Então não estou criticando o sistema financeiro, que muitas vezes, se a gente sabe trabalhar, ele é nosso aliado, né? Bom, então a ideia seria emprestar, a ideia dos bancos, os 700 mil, valor hipotético, podia talvez equivalente a um pouco mais, um pouco menos, né? E receber ao longo do tempo os 700, né? E mais e a remuneração, que são os juros, né? Um baita negócio, né? Mas para quem, né? É um negócio de baixíssimo risco, né? Uma vez que as próprias ações ficariam em garantia da dívida, né? Ou seja, né? É um negócio fácil do banco querer emprestar dinheiro nessas condições, né? Meu pai relatou na época, nessa reunião, né, para explicar o plano, entre aspas, né? Que ele falou que ele perguntou assim: e se as ações baixarem de preço a ponto de valerem menos que a própria dívida, né? E que talvez a pessoa tivesse que vender as ações e faltasse dinheiro para quitar uma dívida que foi usada para comprar as ações, né? O que aconteceria nesse caso? Tipo assim, que garantia a gente teria que a gente, né? O que aconteceria nesse caso, né? A resposta foi que isso seria um risco que todos teriam que correr. Pô, peraí, mas nesse caso todos incluía só os funcionários, não os bancos, né? Bom, ok, né? Apesar de muito improvável, essa redução do valor das ações não era algo impossível, de modo que todos ficaram vendo um lugar no céu sem saber se teriam como chegar lá ou que preço teriam que pagar para chegar lá, né? Aquela história, eu tenho um carro de 1 milhão que eu poderia ter, que eu sempre sonhei ter, mas eu tenho que gastar um dinheiro que eu não tenho, e sei lá quanto mais vai me custar isso para eu ter esse carro, né? Não satisfeito com essa resposta, né, meu pai, né, a princípio, pensando em buscar uma alternativa viável para que ele pudesse usufruir desse direito de ter as ações da Copesul, né, e também diminuir o risco dele, a exposição dele ao risco de assumir uma dívida que valia mais do que o nosso apartamento na época, né? E outra coisa, ele nunca tinha lidado com ações, então ele não sabia como é que a coisa funcionava. A coisa não é tão fácil quanto é hoje, que o cara que tem um celular e tem um aplicativo do banco, ele consegue comprar, vender ações ali facilmente. Na época era muito mais complicado, não era simples assim. E informação, né? Hoje a gente tem bastante informação, na época não se tinha, né? Como é que faz, como é que funciona, como é que não é. E aí ele visitou vários bancos em Canoas, né? Canoas, cidade que eles moram, onde eu morei, né, até concluir minha graduação, depois quando eu vim morar no Rio de Janeiro, né? E primeiro falando com gerentes das agências lá de bancos de Canoas, né? Que no primeiro momento nem estava entendendo direito o que ele estava querendo, o que ele estava pretendendo lá, visitando os bancos, contando uma historinha diferente, estranha. Que história é essa, né?
Todos chegam aqui pedindo dinheiro emprestado e contam as mais variadas histórias, mas nunca nada nem parecido com isso. O que era isso que esse cara estava querendo aqui, né? Alguns entenderam que o negócio se tratava de algo importante e indicaram falar com seus superiores em Porto Alegre. Olha, eu entendi e tal, mas isso aí não é eu, o gerente aqui dessa agência modesta aqui em Canoas, que vou resolver. Vai na matriz ali em Porto Alegre e vê o que eles te falam. Em Porto Alegre, meu pai ouviu falar que a ideia que ele estava maturando não seria resolvida por gerentes, sim por diretores de bancos, né? De modo que ele foi convidado por algumas instituições para fazer algumas visitas em São Paulo e Rio de Janeiro. Para encurtar a história, a ideia evoluiu para um plano, e agora sim, um plano com P maiúsculo, um plano de verdade, né? Onde os funcionários que tinham direito a 1 milhão pagando 700 mil pudessem pegar os 700 mil emprestado, pagar pelo milhão em ações, repassar o equivalente a 700 mil para o banco que lhe emprestou o dinheiro, que estaria apostando no aumento do valor das ações, né? Porque tipo assim, o banco ele teria que estar disposto a correr risco junto com a pessoa, né? Que é aquela história, se o banco perde dinheiro, ele tem muito dinheiro que ele pode perder e não vai fazer falta para ele. Às vezes a pessoa botar as economias dela, né? Às vezes da vida toda, o cara está quase se aposentando e botar as economias, né? Isso aí pode gerar um impacto violento para a pessoa, né? Então, né, e nesse caso, com essa transferência das ações para o banco, né, se quitaria instantaneamente as dívidas, ou seja, sobrariam os 300 mil reais em ações de graça, entre aspas, de graça para os funcionários. Né? Ora, daí começaram as dificuldades burocráticas. Né? Isso mexia com muitos interesses. O telefone da minha casa, lá no Rio Grande do Sul, chegou a ser grampeado. Né? A gente ouvia uns ruídos quando a gente atendia o telefone que alguém ligava, a gente ouvia um barulho assim, da rua, assim, alguma coisa, era muito estranho. Né? E meu pai teve que começar a falar não só com diretores de bancos, como também com políticos. Né? Alguns estranhavam estar tratando com um peão. Meu pai não tinha nem, isso no bom sentido da palavra, né? Meu pai não tinha nem o ensino superior completo, ele já tinha falado para vocês que ele começou a fazer engenharia mecânica, né? Não concluiu porque ele trabalhava como operador, não fazia muita diferença o salário de um engenheiro que trabalhava no administrativo em relação a um operador que trabalhava em turno e tal. Ele acabou largando a faculdade. Né? Fora que eu nasci e começou, aí daqui a pouco ele mudou para a Bahia, né? Que a gente morou na Bahia quando era criança, né? Que ele aceitou uma proposta para sair da Petrobras, para melhorar de emprego, e aí o salário até superou o que ele ganharia como engenheiro na época na Petrobras. Né? Então, né, estranharam, né, algumas pessoas, né, um cara que não tinha nem concluído o ensino superior querendo mostrar para banqueiros como ajudar as pessoas a incrementar suas economias. Né? À época, ele foi a Brasília umas 2 ou 3 vezes tentando mostrar a políticos que o que ele estava propondo era legal, principalmente, ou seja, não estava infringindo nenhuma legislação, não tinha nenhuma forçação de barra, tudo era dentro do como deveria ser, né? E que beneficiava muita gente, inclusive eleitores desses mesmos políticos. Ele relatou uma vez que chegou a ouvir a seguinte frase, e eu não lembro de quem falou, mas mesmo que eu lembrasse eu não ia falar, tá? Que é o seguinte: mas aí qualquer um pode ter ações da Copesul. Como é que é? Qualquer um? Como assim? Né? Isso aí era para ser uma coisa boa, não uma coisa ruim. Né? Talvez isso tenha sido um dos maiores incentivos para ele continuar na luta dele, que era buscar disponibilizar isso aí que ele estava buscando para ele a princípio, para outras pessoas. Né? E de fato, né, apelar para pessoas que se preocupavam em ajudar a resolver o problema e não a fazer parte do próprio problema. Né? Então, entre eles, né, ele teve conversando na época com o ministro da Previdência Social, que é o Antônio Brito, e aqui eu abro um parênteses, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, só estou relatando fatos, né? Na época ele conversou com o Antônio Brito, ele foi encaminhado, o pleito dele, para o presidente da época, o Itamar Franco, já era o Itamar Franco, né? E ao qual meu pai presenciou, ele despachar. Meu pai tinha levado uma pilha desse tamanho de papel lá com abaixo-assinados, assinaturas e documentos e pareceres jurídicos, etc. Né? E ele viu despachar essa quantidade de documentos, assim, uma pilha, né, de documentos com um bilhete em cima assinado de próprio punho com a singela frase "resolva", ou seja, o presidente pediu para, dá atenção para isso aqui parece interessante, eu acho que a gente deve resolver. Afinal, o cara está lá para atender as necessidades, né, dos seus eleitores. Né?
Para viabilizar tudo isso, meu pai teve que criar uma associação que chamava a Copeaço, que era a Associação dos Funcionários da Copesul, né, da qual ele se tornou presidente. Nessa época ele já não trabalhava mais com as coisas técnicas, né, e sim administrativamente com status de representante dos funcionários, né. Até os sindicalistas, tipicamente contrários à privatização, né, eles respeitavam meu pai por conta do trabalho que ele estava fazendo em prol lá de si mesmo, claro, por que não dizer, né, mas dos funcionários, dos demais funcionários, né. Resumindo, ao final, o que se conseguiu foi melhor que encomenda. A melhor proposta entre todos, porque se buscou, até se fez meio que um leilão, assim, né? Tipo assim, olha, quem oferece uma condição melhor para vir a fornecer esse crédito para os funcionários, né? A melhor proposta foi escolhida e foi de 2 bancos. Se não me engano, foi o Sul América e o Boa Vista. Sul América acho que era de São Paulo, Boa Vista era do Rio de Janeiro, tá? E outra coisa, ninguém era obrigado a aderir a um deles. Se tu tivesse dinheiro para comprar à vista, ó, eu quero comprar por 700 mil, toma aqui, vendi meu apartamento para botar em ações. E vai valorizar, que bom se valorizar, se não valorizar, paciência, né? Eles, como é que funcionava, como é que era a proposta deles, né? Além dos 30% das ações que eles iam entregar para os funcionários como pagamento como devolução pelo que sobrou do que eles pegaram em ações, eles fizeram uma outra proposta que era o seguinte: em função do ágio que fosse obtido no leilão, né, vamos supor que esses 10 bilhões em ações da Copesul foram divididos em 10 bilhões de ações a R$1 cada uma. Né? Então os funcionários teriam direito a 1 bilhão de ações, né, cada um 1 milhão de ações, pagando 1 milhão menos 30%, né? E os outros 9 bilhões de ações iam ser leiloados e tal. E no leilão, né, ia ganhar quem pagasse mais, né, entre bancos, né? Abrindo parênteses aqui, que os bancos poderiam também usar a tal da moeda podre. Não sei se hoje se usa esse termo, né, mas era um título de dívida que, tipo assim, que o governo pegava emprestado com o banco para pagar daqui não sei quanto tempo. Isso aí, se o banco quisesse rever esse dinheiro, ou esperava o prazo, ou então ele tem que vender para quem queira esperar esse tempo para receber lá na frente. E quando tu faz isso, tu paga deságio, né? Tu compra mais barato, né? Porque tu quer pegar lá na frente um valor, então tu paga menos hoje. Né? Então, para o banco, isso aí que é a tal da moeda podre, que não vale nada, ou vale muito pouco, né, para comercializar, o governo estava aceitando, né, porque afinal é uma dívida, né? Se eu estou te devendo alguma coisa, estou te vendendo outra, né, é justo que tu me pague com aquele título que representa a minha dívida. Né? Então, os bancos também tinham interesse em se livrar de moeda podre, em transformar isso em ações de uma empresa sólida, uma empresa que tu pode ter liquidez, tu pode vender ela e fazer dinheiro disso aí. Né? E daí o que acontece? Né? Então, pelo que o banco conseguisse de ágio, quer dizer, pelo que crescesse o valor da ação no leilão, ou seja, a ação de R$1 foi para R$1,50, então aumentou 50%. O que o banco ia fazer? Ele ia pegar dessas ações que ele pegaria para ele como pagamento pelo empréstimo, ele ia pegar elas valendo 50% a mais, ou seja, ia sobrar mais, né? Mais ações. Para fazer uma conta redonda, vamos dizer que dobrasse o preço das ações. Né? Dobrou. De R$1 no leilão foi para R$2. Né? Então o banco ia pegar só metade daquelas 700 mil em ações, né? que valiam 350, mas que pelo leilão eles acabaram dobrando de preço, então passou a valer 700. Eles iam pegar só aqueles 700 e iam dar de graça, entre aspas, devolver para os funcionários. Né? Então o pessoal levou, além daqueles 300 mil em ações, mais outro tanto, ou não sei se um pouco mais, um pouco menos, né? Sem desembolsar um centavo. Né? O que começou despretensiosamente em 1992 beneficiou mais de 1.400 famílias gaúchas ou de pessoas que adotaram o Rio Grande do Sul para se viver. Tinha muita gente de fora, mas que morava lá, que trabalhava na Copesul. Na época a moeda era o cruzeiro, né? Então, mas eu usei o real para fazer o raciocínio ficar mais... Né? Senão eu ia falar em 100 milhões de cruzeiros, nem me lembro qual era a ordem de grandeza das coisas, isso aí ia ficar meio mais abstrato, né? Salvo engano, o próprio contrato com os bancos Boa Vista do Rio, né, e Sul América de São Paulo, né, que fizeram as melhores propostas, eram oferecidas vantagens na hora de vender as ações, ou de abrir conta, ou, enfim, eles também queriam vender o seguro deles, fazer um plano de capitalização, etc., né, isso aí fazia quem quisesse, né? Enfim. Mas nada importante, nada era obrigatório, né? Quem não quisesse aderir, né, podia comprar, que nem eu já falei, né, vende o apartamento, tira o dinheiro da poupança e tal, e vai lá e compra as ações, né?
Eu digo, eu falei aqui no texto que eu acabei não lendo, mas tipo assim, eu salvo engano, né, aconteceu isso, né? E eu digo salvo engano pelo seguinte, né, acabei pulando aqui, né? Isso aí é um relato que eu me lembro, né? Pois na época eu tinha 19 anos, né? Eu participei bastante das discussões. Eu ia, eu cheguei em reunião no Rio de Janeiro com meu pai, né? Ele me convidou para ir lá, estava indo com uma certa frequência, me convidou, eu fui junto, né? E também ele tinha reuniões com colegas de trabalho para explicar e tal. E eu ajudava até a recolher assinatura na época lá, imprimir contratos. Foi tudo muito bem documentado, contrato e tal, porque porque foi tudo certinho para não ter nenhum risco de alguma coisa dar errado e tal, nem para o banco e nem para os funcionários, né? Enfim, né? E como eu quero que esse vídeo seja uma surpresa para meu pai também, né? Eu não consultei ele para que ele me lembre de algum fato aí, né? Essa gravação a princípio, né, para ele assistir também em primeira mão como vocês. Bom. Muito obrigado pelo tempo de vocês, principalmente aqueles que ficaram até o final, né, desse vídeo. Espero que meu pai seja um deles. E que curta e compartilhe, beleza? Então tá, um grande abraço e até o próximo vídeo. Um abraço.